conjunto aí de decisões da Justiça que é chamado de súmula. Daqui a pouco o professor Washington pode explicar isso para a gente, que serve, na verdade, como uma referência. E aí, nesse caso, essa súmula é que determina se a terceirização no Brasil é permitida nas atividades meio, também chamadas de atividades secundárias das empresas. E como deve ficar? Se a lei for sancionada pelo presidente, haverá, então, portanto, aí a permissão para terceirização de qualquer atividade. E aí, para você, homem do campo, para você que é o nosso telespectador de todo o Brasil, nós temos aqui o João Henrique Rúmio, que está lá em Brasília, João Henrique. E antes de começarmos, inclusive, a falar aqui para todo o país a respeito desse assunto, já no ar, você falava para a gente de uma comissão especial, né, que é da Lei 644/2016, do deputado Nilson Leitão, falando especificamente do homem do campo. O que trata essa lei, já que você tem o conhecimento bem mais profundo sobre esse tema? Esse é um trabalho que o setor vem discutindo há mais de 2 anos, onde propôs uma nova legislação específica para o trabalho rural, porque na CLT ele dá duas categorias de trabalho, dá para fazer uma legislação específica desse processo, que é o trabalhador rural e o trabalhador doméstico. E a lei que está em vigor hoje, ela é de 1973, e que ela, agora com essa discussão, o deputado Nilson Leitão está propondo uma nova regra das questões específicas do trabalhador rural, adaptando a nova realidade. Eu vou dar um exemplo aqui, onde o produtor de leite, em 1973, tinha uma ordenha por dia no gado leiteiro. Hoje nós temos 2, a gente precisa adaptar o horário, e a legislação do trabalhador rural só pode dar 2 horas de intervalo. Quer dizer, uma eu vou tirar leite 5 horas da manhã e 5 horas da tarde. Como é que eu ajusto esse processo? A questão da hora itinere no trabalho rural, a questão dos trabalhos na época de colheita, de um controle de uma praga que precisa ser mais intenso. Então, essa é uma legislação específica que está sendo constituída uma comissão especial para discutir o trabalho rural dentro desse processo. Então, essa é uma nova comissão que vai tratar desses pontos específicos, como a própria CLT, ela recomenda que seja tratada. E aí, professor Washington, a gente sabe... Desculpa, pode concluir rapidamente. Não. Era isso. Perfeito, João Henrique. Bom, professor Washington, o telespectador, principalmente aquele trabalhador que nos assiste nesse momento, ele quer saber, né, se ele vai ter benefícios cortados, retirados, ou aquele que está desempregado, se ele continua com os mesmos benefícios de quem já está atualmente na consolidação da lei dos trabalhistas, né, ou seja, do trabalho, que é a CLT, se as contribuições previdenciárias continuam iguais, se vai gerar emprego, enfim, eu sei que são muitas as perguntas e a gente não tem tempo hábil para isso. Mas se pudermos traduzir isso em poucas palavras, dá para dizer que é algo que o trabalhador terceirizado vai conseguir pelo menos emprego nesse país que a gente sabe que está precisando muito de gerar algo que já está na casa do quê, Miguel? 14 milhões de pessoas fora da atividade? Que estão procurando. Agora, aqueles que desistiram e trabalham horas de bicos, chega a 23 milhões de brasileiros. Perda de direitos não haverá, né, professor? Eu acredito que não. A ideia não é essa, né? A ideia é empregar a mão de obra que está ociosa. Essa é a ideia. Agora, nós precisamos fazer isso de uma forma que tenha participação, né? De uma forma que a norma jurídica que protege o trabalhador, a lei que protege o trabalhador, possa ser e continue sendo aplicada em todos os casos concretos. Agora, eu não vejo motivo de preocupação para o trabalhador em relação à perda. Agora, o problema é a fiscalização, como nós vamos fazer isso. Essa comissão especial que o nosso professor falou lá de Brasília, tem um trabalho muito profundo, muito especial, e eu acho assim que a parte principal é a proteção do trabalhador nos seus direitos e garantias que ele conseguiu ao longo dos anos, em que pese ser uma lei de 73, a lei tendo evoluindo desde Getúlio Vargas, no período ditatorial, nós conseguimos vantagens e nós não podemos perder essas vantagens trabalhistas de uma forma diferenciada, de uma forma assim, onde o trabalhador não seja ouvido. Então tem que ter a participação popular do trabalhador rural, dos sindicatos, inclusive, para que nós possamos chegar num consenso. No momento que a gente já está se encerrando, até já queria lhe agradecer, porque eu vou dividir esses 4 minutos que a gente tem, 1 minuto para cada um dos senhores, mas o trabalhador, nesse momento se discute muito uma outra reforma, que é a reforma da Previdência. E eu toquei no assunto, professor, da questão da contribuição previdenciária do terceirizado, né? São 2 reformas que estão andando em conjunto. Dá para dizer que quem será o menos lesado, e aí eu não sei se será um absurdo essa pergunta, será todos nós trabalhadores?
Olha, não dá para responder isso para você, porque precisamos ver a prática disso aí. Nós vivemos num país onde sonegação é crime. Né? Nós temos o Código Tributário Nacional, mas nós sabemos que existe, é um país onde você... Só tem sonegador. Então é difícil responder isso para você. Se a gente for falar o que acontece, todos nós sabemos, é complicado. Tá certo. Benedito já está aqui na tela aqui do Bancada Rural. Fala ao vivo conosco, Benedito. Nossos 60 segundos finais, fique à vontade. Em termos de comentários finais, eu teria a dizer que, como cidadão, estou contente de ver o país discutindo, fazendo ajustes necessários. Acho, Washington e outros que estão preocupados com esse tema, acho que a questão dos direitos trabalhistas, eu penso que a sociedade brasileira quer ver um equilíbrio, ou seja, não podemos gerar emprego de qualquer forma, prejudicando quem vai se empregar. É claro que nós temos que buscar um equilíbrio entre clima de negócios, o fim da precarização na contratação de pessoas e de empresas. Organizar melhor o mercado de trabalho com transparência, isso é bom para o país para voltar a crescer. Portanto, eu acho que é bom esse clima de discussão e haveremos de avançar com essas reformas para que o país volte a ficar de pé. Perfeito. João Henrique Rummel, queremos ouvi-lo agora também nesse minuto final e já quero agradecer a sua participação conosco aqui no Bancada. Só em consideração, eu acho que essas reformas, de forma nenhuma, estão tirando os direitos dos trabalhadores. Ele simplesmente está melhorando as relações na evolução do que aconteceu nos últimos tempos. E quanto à preocupação da perda da arrecadação, não é quanto à terceirização, é quanto à possibilidade da pejotização das pessoas. Né? E para ter pejotização, ela vai ter que ter uma especialização muito grande dentro desse processo. Eu acho que a reforma é necessária, é urgente e que eu acho que em nenhum momento o debate que está tendo dentro do Congresso Nacional está querendo tirar direito do trabalhador. Está querendo simplesmente integrar, agregar mais trabalhadores para dentro da regra, da formalidade do processo, que hoje tem muita coisa que está fora da legalidade. Eu acho que toda a reforma trabalhista hoje está trabalhando em cima desse processo. Miguel Daud, 60 segundos para você também. A gente sabe que toda reforma, né, quando é na nossa casa, traz transtorno, não tem jeito, né? Arreda daqui, limpa dali, tira de lá. A reforma é necessária para a evolução de qualquer pessoa, de qualquer país. Na sua opinião também, e essa chegou e vai nos ajudar? Sim, não tenho dúvida. Eu só sou a favor da discussão em fóruns próprios dessas reformas. Eu acho que o governo e ninguém pode fazer a reforma do jeito que bem entende. Eu, a princípio, sou totalmente favorável à terceirização. Muito bem. Miguel Daud, obrigado. João Henrique Rummel lá em Brasília, obrigado. Obrigado também ao Benedito Rosa, os nossos comentaristas na capital federal. Eles estão mais próximos lá do Michel Temer, então pode reivindicar mais pela gente, né, Daud? É só a gente pedir que eles são muito tão perto do poder. São muito próximos. Olha lá, estão do ladinho. Não vamos garantir da esplanada. Não vamos garantir que vão nos ouvir, mas nós vamos retransmitir. O importante é tentar. O não a gente já tem, Benedito. Um abraço, obrigado, professor Washington. Obrigado, Miguel Daud. Obrigado você também pela sua audiência e companhia aqui conosco. Não esqueça de passar no nosso portal canalrural.com.br. Você pode rever o Bancada quantas vezes quiser. Obrigado pela sua audiência e companhia. Sábado, finalzinho, está terminando, mas que seja bom ainda mais nessas horas finais. O seu domingo também melhor ainda e a sua semana bastante produtiva. Até o próximo. Um abraço.